entrevistas suas na televisão. Obrigado pela preferência. De verdade, muito legal mesmo. A sua forma é muito didática de explicar, muito legal. Obrigado, Fabrício, obrigado mesmo. Mas eu também acompanho suas lives e gosto muito, tenho certeza disso. Eu pedi, gente, violência psicológica, primeira vez hoje num processo que não é Maria da Penha. Mas cabe. Cabe, exatamente. Que também a gente fica com estigma, né, Silvia, de que toda violência psicológica vai ser sempre contra a mulher. Não necessariamente também pode um homem ser vítima, né? Sim. Não no nosso de hoje. O de hoje a gente vai falar contra a mulher, mas tem muito homem que é vítima de violência psicológica. Vamos começar aí, pessoal? Essa é uma questão, Gabriela, que eu costumo discutir, que eu acho que são medidas demagógicas quando saem essas leis, porque ela já está prevista a violência psicológica no Código Penal. Sim. Então, alguém que quer se promover, alguém que quer depois, de uma forma eleitoreira, cria uma lei que já existe. Sim. Porque ela existe. Não tem necessidade de você ficar reiterando toda vez uma... Para mim, isso é medida demagógica. É o direito penal simbólico, né? Na minha área também tem muito isso, doutor. Eles criam livros, palavras novas, ressignificação, resiliência. Na minha área está cheio disso também. Você veja aqui, ó, eu até peguei um trecho para a gente comentar aqui depois, durante a nossa live, que é de 2001, de César Bittencourt, do Código dele comentado, em que ele fala da violência psicológica, que ela existe, que ela é uma lesão corporal e que pode se enquadrar em leve, grave ou gravíssima. Então, a gente vê, como hoje está na moda a violência contra a mulher, alguém vem e fala, o que eu vou fazer? Vou criar uma lei dizendo que é só para violência doméstica contra a mulher, e no futuro você vai dizer, eu fui o criador da lei, votem em mim. É uma medida demagógica, porque já existe, né? Verdade, Marco. Uma coisa que eu estou tentando fazer, eu acho, na verdade, é driblar a necessidade de você ter o laudo pericial da lesão corporal. Porque na lesão corporal, você só tem materialidade se tiver um laudo. Agora, nesse crime, já tem doutrinador falando que não precisa do laudo. Você vai poder acusar sem ter o laudo. Então, mas quer dizer, você vai poder provas, ter uma acusação sem materialidade. Você vai ter que ter provas, mas materialidade não vai ter que ter. Quer dizer, a materialidade vai ser mera argumentação, mera palavra da vítima, né? Isso é um problema. Mas, Matheus, você não acha, por exemplo, se você tiver do outro lado, você vai fazer um pedido de exame, de uma perícia para constatar se essa pessoa tem ou não? Com certeza, sim. Não resta a menor dúvida, eu acho que vai. E o próprio Ministério Público, para poder formar a convicção dele, ele também vai fazer esse pedido de um laudo pericial. Até para você impugnar depois, né? Porque na verdade vão poder ser usadas os prints, as mensagens de celular, que a gente fala que não, as pessoas falam, tem que fazer a ata notorial. Não há necessidade de fazer a ata notorial, né? Então, assim, tem muita... É para facilitar, porque acontece muito mesmo. É que, às vezes, a ata notarial dá uma credibilidade maior, porque está para não dizer que houve uma manipulação no celular, né? Que você, de alguma forma, editou um texto, que você apagou a sua resposta, e só tem a resposta da pessoa, o que a pessoa mandou para você, você printa só aquilo que interessa. E na ata notarial vai ter tudo, inclusive ele coloca, se apagou, ele vai colocar mensagem apagada. Então, ela dá uma credibilidade maior. Mas é verdade, porque, na verdade, até a violência psicológica, muitas vezes, ela tem início como uma ameaça, né? Ela começa com uma ameaça, porque não deixa de ser uma ameaça. Ela vai ameaçando, e isso vai deturpando a cabeça da pessoa, que acaba perdendo todo o sentido do que ela tem que fazer, o que não tem, fica desesperada e acaba se perdendo, né? Mas o Fabrício pode falar muito melhor que eu sobre isso. O entendimento seu é muito bom, doutor, também. A gente compartilha muito o mesmo entendimento aqui, né? Essa questão, alguns procedimentos burocráticos do direito, eles atrapalham muito, né? A própria função do psicólogo dentro de um fórum. É muito restrita, né? Na época que eu estava estudando psicologia, eu queria ser psicólogo de fórum. Aí depois que eu descobri como é que era a função
que é muito limitada e depende muito de outras pessoas, eu neguei e resolvi abrir a própria clínica. É importante essa parte da ata, né, como da prova lícita, que a gente fala, que muitas coisas dentro do direito de família, a gente vê, não, é prova ilícita, não pode ser usado, o juiz desconsidera. Eu espero que o processo da doutora Silvia Cursino, o juiz tenha um bom entendimento e entenda que não é necessário se enquadrar na Lei Maria da Penha, né, para pedir a violência psicológica, porque é uma nova ação, né, um novo pedido. Não tem que ser atrelado à Maria da Penha, tá? É isso que é muito importante, que eu acho que os juízes e os operadores do direito podem esclarecer melhor essa parte. Não tem que ser atrelado. É uma nova lei, né? 11.340, se eu não me engano, que é a Lei Maria da Penha, já fez 15 anos e agora a gente está numa nova evolução, uma evolução fantástica, né? Veio para coroar, né? Esses 15 anos aqui, a violência psicológica. Eu achei maravilhoso. Mas você não concorda? Não sei se você pensa assim também, Fabrício. Eu entendo que a Lei Maria da Penha não tem letra morta. Então, quando fala de violência, ela já está abrangendo tudo. Algumas inclusões que são feitas pode até ter boa intenção, mas a gente sabe que o inferno está cheio de gente com boas intenções, que eu não acredito nessa boa intenção. Eu acredito que isso aí é demagógico. É para a pessoa conseguir voto, amanhã, depois eu tenho que ter o voto das mulheres, vou colocar que eu fui o criador da lei que criou a violência psicológica, quando não é verdade, ela já existe. E a Lei Maria da Penha já abrange tudo isso. Eu concordo perfeitamente. Eu concordo perfeitamente. Essa parte é demagógica, porque na época que eu estudava direito já se falava em violência psicológica. Ou como o doutor falou aqui, já tem textos de 2001, de juristas falando da violência psicológica. Então, sempre vai ter alguém que vai ser eleito falando que é o criador, o mentor, o guru né, da violência psicológica. Eu concordo perfeitamente com essa parte. A questão realmente essa mesmo que o Dr. Mário está colocando. É política, né? Infelizmente, no Brasil é tudo política, é tudo poder, a pessoa está sempre visando algo lá na frente, né? Eu tenho escritório do lado do fórum, né? Eu sou sócio de um escritório de advocacia, não advogo, eu só tenho a formação em direito. E eu sou amigo do pessoal do fórum ali, do psicólogo do fórum, aqui de uma cidade do interior de São Paulo. E o interessante é que ele conta como que ele faz os laudos ali, gente. Há uma grande pressão, tá? Da promotoria e até do juiz, inclinando e amarrando esse psicólogo. Isso é muito importante aqui a gente mencionar também, porque às vezes o psicólogo do fórum ele não tem uma livre ciência, tá? Ele não está livre na ciência dele, de psicologia. Há uma impressão e há uma influência tanto da promotoria como do juiz. Fabrício, eu não tenho a menor sombra de dúvida sobre esse assunto. Veja, tem um caso aqui do escritório em que um menino de 3 anos é vítima, supostamente vítima, de uma violência sexual por um enteado da mãe, do padre dessa criança, e que essa criança de 3 anos, o psicólogo colocou no laudo dele, o judicial, que a criança chegou para a entrevista e disse: o senhor é o psicólogo, eu vim aqui dizer a verdade. Você acha que uma criança de 3 anos vai chegar para uma pessoa que ela nunca viu e vai dizer: eu vim aqui dizer a verdade? Então, ele dá credibilidade para o que essa criança está dizendo e que realmente ela sofreu uma violência que no exame feito de lesão corporal não constatou nada, que não teve lesão nenhuma. Mas ele diz que ele dá credibilidade porque a criança disse que eu vim aqui dizer a verdade. Eu nunca vi nem adulto falar isso, quanto mais uma criança de 3 anos. Então, doutor, mas a questão dos crimes sexuais é bem complicado, porque tem os atos libidinosos que não deixam marcas físicas, né? Não, Silvia, o outro menino tem 6 anos. Eles não tiveram contato. No dia que ele disse que essa criança sofreu essa violência sexual, o outro menino estava na casa do pai, não estava na casa da mãe. Então, eles não ficaram juntos 5 minutos. Não tem. A mãe levou no mesmo dia para fazer o exame, e no exame de corpo de delito não deu nada.
deu o quê? Deu uma assadura que a criança tinha, e o médico ainda coloca que é em razão de uma intoxicação ao leite. Ela tem alergia ao leite. Então, quando ela toma, ela tem uma diarreia muito forte, e essa a assadura que ele tinha era em razão dessa diarreia, inclusive que ele chegou lá com diarreia. Tem uma questão de falsa memória com criança, né? Eu até estudei isso em vários casos, até tem um livro aqui americano gigante, tem umas 1000 páginas que fala só de falsa memória em depoimento, né? Essas questões de violência, especialmente violência sexual, né? E na criança você tem uma certa incidência, não todos os casos, lógico que não, tem casos que realmente houve o ato sexual, mas você tem uma incidência grande de falsa memória, né? Ou memória induzida, né? Que alguns falam, né? Assim, às vezes algum adulto induz a memória, né? Acaba os comentários. Então, eu tenho até um livro gigante falando só sobre isso. É super interessante. Eu tenho alguns casos que eu estou tentando debater isso, mas é muito difícil. E eu tenho casos em que o psiquiatra do juízo, o psicólogo do juízo falaram que era falsa memória e mesmo assim o juiz condenou. É interessante ver isso. Mesmo o psiquiatra falou não é falsa memória, o psicólogo falou é falsa memória e mesmo assim o juiz meteu fumo. Então, é muito complexo esses casos de crimes sexuais, né? Tem essa complexidade, né? E eu acho que esses casos de crime de violência psicológica vai ser igual, né? Não de falsa memória, mas de memória induzida ou de mentira, né? Em alguns casos, não todos os casos, lógico, não estou falando todos, mas assim, em alguns casos você vai ter mentiras. A gente sabe que processo por ser narrativa, se você conta bem uma mentira, você condena, né? Se chegar uma mulher para mim e falar, Matheus, me ajuda aí a condenar o cara nesse crime, eu falo facinho, entendeu? Se ela me pagar, quer dizer, não faria isso, mas em tese poderia fazer, não é difícil. Não, é complicado, né? É bem complicado, porque ninguém é puro anjo nem puro demônio, né? Sim. E aí, gente, a gente fica numa situação complicada, nós advogados, né? Porque a gente tem essa questão da alienação parental também muito. Isso, aí você fala tudo. Né? E fica essa briga, eu falo, gente, o que o judiciário tem que perceber? Que o direito é da criança, não é a criança que tem direito de conviver com ambos os pais, né? Então, assim, a questão da alienação parental é bem complicada, tanto para quem acusa quanto para quem defende. Então, mas aí você falou tudo, Silvia, que na verdade eu acredito que nesses casos em que há mentira é mais uma alienação parental. Você veja que a mãe chegou a fazer uma proposta para ele, que se ele desistisse de visitar os filhos, ela retiraria, ela ia na delegacia dizer que era realmente uma assadura, que ela se confundiu, mas ela queria que ele desistisse, abrisse mão de visita aos filhos. Mas aí o que acontece? Eu posso estar errada, mas me perdoa aí, doutor. O doutor Fabrício pode falar melhor. Eu acho que precisa ter uma educação, essas pessoas precisam ter uma educação psicológica, uma educação emocional, né? Porque a gente pega de tudo, né? Pode ocorrer, está ocorrendo sim alienação parental? Pode. Eu tento ser o mais justa possível, eu não sou Deus, eu não sou juiz para julgar, mas eu tento sim ser o mais justa possível. E por conta dessas poucas pessoas, a gente fica vendido, né? Eu sofro horrores aqui na vara de violência doméstica, porque por conta de uma demanda mentirosa, você acaba prejudicando mulheres. A gente discutiu essa semana isso em grupo aqui, nós, os colegas, eu, o Henrique, o doutor Mário, que com laudos do IML, as pessoas estão tendo, as mulheres estão tendo seus casos arquivados, seus inquéritos arquivados, por conta de algumas outras. E o pior é que acaba desacreditando todas, né? Exatamente. É aquilo, né? Quem tem fama deita na cama. Não tem uma má fama, é muito mais fácil de ela ser dissipada do que uma boa fama. Eu que diga isso, Silvia. Mas você tem boa fama, doutor. Sua fama é boa. Mas é isso. E a gente tem essa questão do tempo penal, ou do tipo penal aí do 147, 147, né, gente? Eu sou ruim nos artigos. 147B. B. O A é o stalker, né? É isso? E perseguição. Isso. E agora, então, a gente tem essa questão aí da violência psicológica, porque como o tipo penal, ele não abrange
como ele está no Código Penal, ele não abrange somente as mulheres vítimas de violência, né? Não abrange só a Maria da Penha. E como que vai ficar isso? Ô, Silvia, eu tenho uma dúvida aqui. Lá vem você. Eu vou colocar aqui, até os demais colegas vão aqui ajudar. Porque a elementar do tipo aqui nesse crime novo, né, ela não faz referência à violência doméstica e nem familiar. Fala tão somente mulher. Então, aí a primeira dúvida é o seguinte, por que ali salva alguma melhor jurisprudência? Eles falam que na lei de violência doméstica, né, na Lei Maria da Penha, o crime se caracteriza quando é relacionado à condição de mulher. E aqui falamos mulher. Questão nada mais além disso. Então, tem aquela questão. É qualquer tipo de violência contra a mulher ou continua com o mesmo escopo daquela que tem que ser relacionada ao gênero? Essa é uma questão, porque só fala mulher, não fala nada além disso. Ou seja, então, qualquer tipo de ameaça, constrangimento, qualquer tipo de violência psicológica que você causar a ela, está configurado o crime. Ou não? O que acontece? Na Lei Maria da Penha, nós temos 5 violências. E essas 5 violências, elas não eram, nem todas são consideradas crimes, né? Para ter o crime de violência psicológica, tinha que haver a lesão corporal, ela tinha que ser comprovada via laudos, enfim, que era muito difícil, e por isso que trouxe esse tipo penal, essa nova lei. E eu acredito que esse 147 aí B pode ser usado, inclusive, para homens. Né? Vai ser usado, gente. A gente tá só começando, a gente não tem ainda... A gente tem a lei ali nua e crua e não tem nada formado. É como eu disse, ela não vai adiantar o que veio atrás. A mulher sofre violência psicológica, pressão psicológica, moral, constrangimento, já há anos. E isso não vai ser possível ser usado agora na lei. Né? Então, assim, é bem complicado, eu acho que é bem complicado, inclusive para o assédio moral do trabalho. Eu acho que vai dar pano para manga. Você acha que vai ter discussão se é um crime próprio ou não? Acredito que sim, vai ser bem complicado. É porque, teoricamente, hoje ele é um crime próprio, né? É próprio, é. Sim. Porque é mulher. Então, você não se enquadraria no caso da mulher que ameaça o homem. Mas eu acredito que vai ser até usual, doutor. Eu acho que então, vai ser usado. Aí eu acho que vai ter que acontecer a mesma coisa que era no estupro. Você vai ter que tirar a mulher e colocar alguém para você poder abranger. Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, que no Código Penal, ele não admite a interpretação extensiva. É o que está no texto da lei. O texto da lei diz mulher. Então, você pode ter certeza que, nesse início, eu acho que dificilmente isso vai se enquadrar em relação se o homem for a vítima. Acho que não se enquadra. O homem, por tipicidade, não vai enquadrar. Não sei que modifique a lei, né? E eu acho difícil que modifique. Quer dizer, indo na pergunta do Henrique, o que eu penso, né? Você teve também uma criação agora, essa semana, de um tipo de violência política. Política. Né? Então, quer dizer, você tem agora... Tecnicamente, esse tipo aqui, se for ver, na minha opinião, ele é extremamente aberto, tá? Ele tem um problema de taxatividade, porque ele é muito aberto e ele vai ter o mesmo problema da perseguição, do 147A. Um tipo extremamente aberto, porque no 147A eu posso encaixar o cara do telemarketing que me liga toda hora que me enche o saco. Aqui a gente vai ter mais ou menos o mesmo problema. Porque, assim, vamos supor assim, eu sou patrão, sei lá, eu tenho minhas estagiárias ou minha secretária. Assim, eu sou um patrão legal, mas eu também, às vezes, tenho que dar umas broncas, tenho que dar uma ferrada. Se a pessoa se sentir mal e falar, não, eu estou sendo ofendido psicologicamente pelo Matheus. Além da questão trabalhista, eu vou ter também uma questão penal aí. Criminal, exatamente. Vai abrir uma questão criminal que eu acho que é perigosa, porque o tipo, se você for pegar, eu até peguei aqui o Código Penal, causar dano emocional à mulher que a prejudique ou a perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem,
ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Assim, você sabe, muitas empresas têm código de ética, têm código de conduta, código de vestimenta. Tudo isso pode acabar entrando aqui. Esse é meu medo. Você tem, assim, para a gente viver em sociedade, a gente recebe ordens, a gente acaba sendo de alguma forma constrangido. Sei lá, meu cliente, assim, supondo, eu sou mulher advogada, ali um cliente me enchendo o saco. Aquele cliente que liga toda hora, todo dia para você, meu processo, esse cara não está cometendo esse crime, será? Se for mulher? Quer dizer, eu tenho essa dúvida, quer dizer, eu tenho na verdade, essa impressão, tipo, muito aberto, poderiam ter fechado mais. É lógico, talvez a intenção do legislador seja pegar violência doméstica, então tem que ter colocado violência doméstica. Porque aqui, se tiver briga de vizinho, tecnicamente enquadra, tá? Então, minha preocupação é essa, um tipo muito aberto, que cabe em muitas coisas, e vai depender muito da interpretação judicial. E se prevalecer essa tese aí que alguns autores lançaram de que não precisa de laudo para esse crime, você não precisa ter um dano psicológico palpável, o que vai acontecer é que você vai ter um monte de processo disso. Quer dizer, para a gente, advogado, acho que vai ser até bom, porque a gente vai ganhar mais dinheiro. Mas, assim, não sei se para a sociedade em geral vai ser uma coisa muito boa você ter um crime tão aberto. É a minha impressão. Acho que é justa a criminalização, acho que é correta no sentido de que realmente a gente tem que proteger mais as mulheres, porém, acho que o tipo é muito aberto, poderia ser um pouco melhor pensada a redação. É isso que eu penso, assim, na pergunta do Henrique. Da forma que tá, basta você provar a conduta, né? Se não precisar de laudo, nada, não tem... Então, o crime libera a conduta. Ele vai precisa de resultado. Sim, sem resultado. E eu diria mais até para vocês, isso vai acabar acarretando, tendo reflexo nas outras áreas, principalmente, Matheus, na área trabalhista. Em vez de você entrar com assédio moral, você entra com uma violência psicológica. Sim, mais fácil de provar. É mais fácil de provar. Exatamente. Não preciso provar, não tenho que ter laudo, não tenho que ter nada, é só minha palavra. Eu acho que, assim, achismos, né, que isso deveria ter, essa pena deveria ter sido colocada na Lei Maria da Penha, para ela não abranger ter essa abrangência tão grande, porque é aquilo, pode ser o cara do telemarketing, pode ser o cara ou o cara ou a mulher, né, porque a gente não sabe quem que é, o autor pode ser, não tem gênero, né? E o crime é comum com relação ao autor. Exatamente. Sabe qual que é a questão aqui? Até volta para o Matheus. Desculpa, Silvia, é que eu estou com um delay aqui. Se nós tivermos ali, por exemplo, uma discussão em casa de duas irmãs a respeito de um fato qualquer, até foi num exemplo que eu vi aqui na internet, a respeito de uma herança, você entra na questão aqui da violência psicológica contra a mulher. E aí tem uma outra questão. Se nós retirarmos a violência psicológica da Lei Maria da Penha, o que acontece? Pena máxima, 2 anos. Se não tem a condição de gênero, você já entra numa transação penal, você entra numa suspensão condicional do processo, você entra num acordo de não persecução penal. Ou seja, você já acaba desvirtualizando um pouquinho. Aí que eu acho que realmente deveria vir do contexto da violência doméstica ou familiar com a questão da condição de gênero de mulher. Aí eu acho que já vai começar a abrir por umas questões. E essa questão aqui, relação de laudo, é elementar do tipo dano é crime material. Crime material é imprescindível a perícia. Como que você vai falar que basta ter, como eu já vi aqui na própria doutrina, a gente falando que basta testemunha, basta um atestado médico. Opa, peraí. Minha opinião é essa. O Glauber está muito quieto hoje. Qual que é a sua opinião aí, Glauber? Dá um oi para nós. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês desculpem, mas sexta-feira eu estou um pouco cansado. Eu vou resumir para vocês o que eu achei disso tudo, que eu acho desse novo dispositivo. É um perigo porque isso é um cheque em branco. É um cheque em branco. Acho que deveria ser uma causa de aumento de pena, não um tipo específico. Tá? Não vejo dessa maneira assim. Tipo muito aberto é extremamente perigoso, socialmente falando. Para nós é bom, mas se você for cobrar, você pode. Se você cobrar a forma que você cobra a pessoa, os seus honorários, daqui a pouco você está incriminado também. Então, vai ter que tomar cuidado. Eu vejo dessa maneira, é muito perigoso. É muito perigoso. É verdade.